existe um resumo, né? Assim, teórico. Uhum. Então, é claro que eu poderia aí ficar horas e horas falando de neurociência, aquela coisa toda, e principalmente na parte metodológica, né, envolve muito conceito de neurolinguística, né? Uhum. Modalidade, submodalidade, essas coisas assim. Mas você lembra aí, pelo menos uma, eu resumi em três, a primeira aula, em três ideias que potencializariam minha memória em até 1000%. Não, não me recordo delas. Tá? Então, eu falei sobre imaginação, que é a primeira, né? O que você entende por imaginação, ou seja, como técnica, né, de potencializar a memória? Você lembra do seu teste, inclusive, né? Quantas palavras eu passei, quantas você gravou? Pior que eu não recordo, porque eu tentei achar as anotações da aula e acabei não achando aqui. Isso eram 20 palavras, né? Uhum. A maioria memoriza 5, 7 palavras. Ou Uhum. seja, a maioria memoriza 25, 30%. Uhum. Então, 20 palavras, cada uma vale 5 pontos, né? 5 Uhum. palavras dá 25%, 7 dá 40%, né? Ou Uhum. 30%, desculpa, né? Então, cada uma vale 5, né? 7,35, desculpa, né? Uhum. Então, a maioria memoriza de 20 a 35%. Uhum. Bom, mas é como você não se recorda, depois se você achar, é importantíssimo, né? Por quê? Porque se você memorizou de 17 a 20, você está acima da média. Uhum. Se você gravou de 11 a 16, é a média. Uma média, vamos dizer assim, com técnicas, né? Uhum. E menos de 11, eu costumo dizer que é muito ruim, porque significa que a pessoa tem que ler várias vezes, né? Ou seja, ela tem que fazer muito exercício de reforço, de fixação, ou seja, acaba perdendo muito tempo. Às vezes ela já entendeu, mas se ela não ficar fazendo exercício, ela esquece. Ela Uhum. entendeu, mas não memorizou, né? Então, Uhum. o curso de memorização, ele serve para potencializar resultados, né, que você, né, usaria na leitura ou nos estudos. Uhum. Então, estou estudando para concurso, mestrado, doutorado, seja lá Enem, enfim, OAB, ou residência. Ou seja, tudo que você for ter que estudar e prestar conta, as ferramentas de memória vão te ajudar. Uhum. Então, a primeira é a imaginação, né? Então, o que você entende por imaginação? Bom, criar imagens mentais e que Isso. possam ajudar. Imagens mentais. É Uhum. exatamente isso, né? Quando a gente fala em imagens mentais, a gente está se referindo, por exemplo, nós temos uma habilidade visual, auditiva, né? Aí vem olfativa, gustativa e tátil, né? Uhum. Então, olfato, tato e gustação, a programação neurolinguística agrupa e chama de sinestésico, Uhum. né? A audição e a visão. E tem as percepções modais, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso ter uma imagem externa. Então, a imagem externa, por exemplo, eu estou vendo uma caneta. Então, eu posso pegar aqui, está na minha frente aqui, o controle remoto. Então, aqui a sua percepção é visual externo. Quando a gente fala imaginação, é imagem visual interna. Uhum. Então, foi o que você se expressou dizendo imagem mental. Mas Uhum. é visual interno. O visual interno, ele pode ser criado ou pode ser recordado. Uhum. Então, se eu pedir assim, agora que você viu esse controle remoto, tente lembrar, recomponha esse controle remoto na sua mente. Então, você vai estar usando o visual interno. Provavelmente você vai olhar para cima, à esquerda, se você não for canhoto,
você vai tentar lembrar fazendo esse movimento aqui, ó. Então, até para você conseguir acessar o que você estudou, estou tentando lembrar imagens. Então, o olho ele vai te ajudar, você vai lembrar mais rápido se você olhar para cá. Uhum. Mas quando você for criar imagens, que é o que nós estamos falando agora, em input, não em output, quando eu for tentar criar imagens para memorizar, por exemplo, uma lista de países, uma lista de rios, uma lista de elementos químicos, uma lista de presidentes, uma lista de compra, seja qual for a lista, uma lista de palavras em inglês, uma lista de palavras, né, de preposições, seja qual for a lista, nós estamos falando em visual interno criado. Uhum. Então, vai te ajudar a olhar, se não for canhoto, se é canhoto? Sou destro. Não é destro. Então, Uhum. os destros, né, os hemisférios não estão trocados de posição, né? No canhoto, onde era para estar o hemisfério direito, está o esquerdo, né? Uhum. E vice-versa. Então, você vai olhar para cima, à sua esquerda. Então, aqui estão as imagens mentais criadas. Então, Uhum. quando eu falo em imaginação, que é a ação de produzir imagens mentais, eu estou me referindo às imagens criadas, correto? Uhum. A segunda ferramenta é a associação. Eu Uhum. posso conectar uma coisa a outra, né? Conectar uma ideia a outra, através de um verbo. Então, eu faço uma associação, eu ligo uma ideia a outra através do movimento, né? Então, para ter movimento, eu tenho que colocar ali uma ação. Então, pulou, caiu, dobrou, cortou, furou, mastigou, engoliu, chutou, voou. Então, são verbos. Então, toda associação é um verbo, né? Então, o verbo não é só ação. O verbo é toda a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, eu vou usar verbos que exprimam, né, que manifestem movimento, ação. Essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta é a repetição. Então, quanto mais Uhum. eu uso o que eu estudei, né, então, você aprendeu a tabuada, mas toda hora você precisa falar 5 vezes 5, 9 vezes 3, 7 vezes 7, né? Uhum. Como você está sempre usando, você nunca esquece, né? Está sempre reforçando. Então, a repetição é a terceira ferramenta aí para fazer o básico do básico. O que é o básico do básico? Ser capaz de memorizar listas com informações concretas. Listas com informações concretas. Então, tudo que for uma lista, ou uma coisa simples, por exemplo, eu esqueço a chave do carro. Né? Uhum. Então, por que eu esqueço? Porque você chega e não observa onde colocou a chave. Mas se você colocar, por exemplo, a chave do carro em cima, por exemplo, da bancada, e você imaginar que está colocando a chave ali na bancada, você não esquece. Uhum. O Anthony Robbins diz no livro Poder Sem Limites que os americanos perdem, em média, 5 minutos por dia procurando a chave. Né? Mas Uhum. uma técnica infalível é você colocar a chave sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque uma vez que você criou que a associação fica no chaveiro que está pregado do lado da porta da entrada da tua casa, então sempre que você pensar em chave, você vai lembrar do chaveiro pregado na parede. E aí pronto, aí você resolve definitivamente, né, esse problema com a chave. Mas o problema de perder objetos, né, é porque você não viu. Por exemplo, você está comendo e assistindo televisão, minha filha tem esse problema, né? E ela tem aparelho dental. Então ela tira o aparelhinho e ali comendo e vendo, ela nem percebeu se ela estava comendo na cama, se no sofá, se era na mesa.
Ela simplesmente tira e coloca ali. Então, como ela não prestou atenção, ela não tem a imagem mental de onde ela colocou o aparelho. E aí, por isso, ela constantemente está perdendo, né? Ela não lembra onde ela colocou. Então, ela tem que ficar... Eu disse a ela, olha, sempre que você perder o teu aparelho, você tenta imaginar, buscar na memória qual foi o último lugar que você... a última vez que você retirou. Então, foi o quê? Foi um almoço, foi para tomar banho, foi... Né? E aí é mais fácil. As 2 vezes que ela perdeu, eu que achei. Eu fui perguntando para ela, a última vez que você almoçou, você almoçou onde? Aí ela falando, né? A última vez que você fez, quando tem que tirar na refeição, né? Uhum. Aí ela me conta, aí eu vou lá, procuro, acho, né? Então é só você buscar, porque você não viu onde você colocou, mas tá ali na periferia, né? Tá bom. Então aí tem um exercício muito prático, né? Que a gente faz. Eu acho que a gente já fez essa série de palavras juntos. Nós vamos fazer para reforçar. E aí em Uhum. seguida vamos avançar, certo? Beleza. Se você for lembrando, você vai me dizendo, e a gente faz junto. Então, tem uma lista que eu uso há muitos anos, né? Eu faço questão porque eu tenho uma referência exata do retorno. Se eu mudo a lista, pode ser que tenha palavras mais difíceis de associar, né? Então, eu faço sempre a mesma para poder ter observar o público, né? Uhum. Então, eu sugiro que a pessoa imagine borboletas pousando onde? Você lembra? Não. No sofá. Sofá, ok. Não sei se você já fez essa lista comigo. Não, Não. né? Então, borboletas pousando no sofá. Uhum. Sobre o sofá, pulando o canguru. Uhum. Consegue Uhum. imaginar? Uhum. Como é que eu testo o aluno? Eu posso perguntar, por exemplo, que cor era o sofá que o canguru pulava? Uhum. Marrom, no meu caso. Então, se você imaginou, você vai responder espontaneamente. Se você Uhum. não imaginou, você vai levar os seus olhos para cima, à direita, foi o que você fez agora, inclusive, e vai Uhum. criar. Né? Uhum. Então, marrom. Tá bom. Uhum. O canguru corre atrás do fogão. Ok. O fogão sobe uma escada. Ok. No final da escada tem uma nuvem. Ok. Dentro dessa nuvem tem uma piscina. Uhum. Tá? Então é claro que você não vai. Eu estou vendo aqui, né? Não se viu, né? Mas você movimentou o olho exatamente na direção que eu falei, à Uhum. direita, né? No alto. Então agora é o primeiro repasse, por exemplo, né? A primeira palavra, qual era? Borboleta. Que pousou, No sofá. que pulava, O canguru. que corria atrás, Do fogão. que subiu, Na escada. e no final dela tinha, Uma nuvem. e dentro da nuvem, Ah, piscina. a piscina. Um carro desgoverna e cai dentro da piscina. Ok. É só imaginar, né? Não adianta só ouvir, porque se você ouvir, você vai estar aprendendo pelo auditivo externo. São aquelas Uhum. pessoas que têm que assistir constantemente videoaula, né? Só aprende em sala de aula, né? Então, eles estão presos ao auditivo externo. Né? Quando eles não têm ninguém para ensinar, eles têm que ler em voz alta. O problema disso é a velocidade, né? O visual é muito mais rápido do que o auditivo, né? Tanto que a Uhum. leitura dinâmica é uma leitura visual. Eu não repito na mente, eu não balbucio, né? Não resmungo o texto. Tá, então, quem dirige o carro é uma tartaruga. Uhum. A tartaruga calçou o tênis. Uhum. O tênis vai pisar na banana. Uhum. A banana eu vou jogar dentro do canhão. Ok. Certo? O que caiu na piscina? Carro. Quem dirigia? Tartaruga. Que calçou o quê? Tênis. O tênis pisa, né? Banana. E a banana eu joguei no... Ah, esse eu não peguei. Que eu Por quê? parei a. Porque você ouviu
mas não imaginou. Sim. Peguei a banana, joguei dentro de um canhão. Do canhão, sim. Então, das imagens, é a mais louca, né? A mais fora. Então, eu tenho que realmente ir lá e pegar uma banana, imaginar o buraco da saída da bala do canhão, ir lá e jogar dentro, né? Então, jogar dentro do canhão, ou jogar em cima do canhão, uma coisa assim, né? O canhão explode. Ao invés de sair a bala, sai um sapo. O sapo cai dentro de um tanque, esses tanques de lavar roupa. O tanque está cheio de macarrão. Ok. O macarrão se esparrama pelo tapete. Sobre o tapete caindo folhas de papel. Você vai pegar o papel e vai colocar em cima da mesa. Em cima da mesa tem uma garrafa. Você vai jogar a garrafa em cima da cama. Tá, o que sai do canhão? Um sapo. Que cai Num tanque. Que tá cheio de Macarrão. que se esparrama pelo Tapete. que cai em folhas. Isso, as folhas de papel. Eu coloco o papel em cima da mesa. Que tem uma garrafa. Que eu jogo na cama. Na cama. Então, observa, a gente fez 3 repasses. Né? Então, se você falar, você pode fazer esse teste em casa aí, né? Se você falar essas 20 palavras para alguém, ela vai memorizar, você pede para ela, agora anota. Ela vai anotar de 5 a 9 palavras no papel, no máximo. Tá? Mas fazendo imaginação, associação e repasse, você consegue falar quase todas. Quer ver? Tenta falar todas as palavras. Borboleta, sofá, canguru, no fogão, a escada, nuvem, carro. Piscina, né? Isso. Nuvem, a piscina, que falhou, mas cai um carro na piscina. Aí, dentro do carro tem a tartaruga calça o tênis, pisa na banana. Só as palavras. Tá. A banana vai pro canhão. Canhão, sapo. Sapo, tanque. Tanque, macarrão. Macarrão, tapete. Tapete, folha de papel. Folha de papel, mesa. Mesa, garrafa. Garrafa, cama. Boa, né? Você só atropelou a piscina, né? Mas você sabia. Você só não disse. Tanto que quando eu falei, você manifestou. Ah, é mesmo. Então, você vai pegar, né, o teu caderninho de memorização. E aí você vai fazer. Tem 2 listas. No Memória com Palavras 1. Três, né? 3 listas com 10 palavras. Aí você vem, memoriza as 10. Aí depois você anota na folha seguinte. Você confere e anota quantas você acertou. Se você puder, é legal também marcar o tempo. Você liga o cronômetro, quando você terminar e for anotar, você olha para o cronômetro. Aí é a mesma coisa, você vem e faz a lista 2, depois você vem e faz a lista 3. Aí o Memória com Palavras 2, você tem 2 listas com 15, ao invés de 3 listas com 10, você tem 2 com 15. O Memória com Palavras 3 tem mais 2 listas com 20. Então, são 3 mais 2, 5, mais 2,
7 listas com palavras concretas. Uhum. Então, se você já fez essas listas, aí você pode criar. Vou criar aqui algumas listas com 10, algumas listas com 15, algumas listas com 20. Aí cria a lista, memoriza, marca o tempo, escreve no papel num outro lugar que você não veja, né? Claro. Aí confere e coloca os acertos e, de preferência, quanto tempo você gastou. Uhum. Então, aí, hoje, né, a gente fez essa revisão. Na próxima aula, vamos falar sobre abstrações. Né? Uhum. Se a palavra fosse Genoveva, né? Solstício, Australopithecus, se fosse litígio, né? Se fosse uma palavra estrangeira, se fosse barbecue, se fosse crumar, se fosse fenetre, né? Uhum. Então, quer dizer, se fossem números, então nós vamos aprender a memorizar abstrações. Uhum. Aí na próxima quinta, no mesmo horário, a gente, né, consegue fazer esse trabalho aqui. Perfeito. Tá? Então, qualquer dúvida,